Gente querida, estamos de volta para mais uma live. Então, antes que eu entre naquilo que é a palavra que nós queremos compartilhar com você, como igreja hoje, nós do Ministério Casa da Noiva temos orado por sua família, orado por sua casa e orado pelas famílias do nosso Brasil, crendo que Deus trará grandes respostas daqui para frente à sua casa e à sua família. Mas esse texto de 2 Coríntios capítulo 9 é muito interessante, porque Paulo diz, a partir do verso 6, tentando conscientizar a igreja de Corinto que existe uma justiça que opera sobre a semente, ele diz assim no verso 6, e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha que interessante. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Perceba que Paulo fala sobre a semente e diz que existe uma operação de Deus sobre ela, porque ele diz, Deus é poderoso para fazer abundar sobre vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, se fosse você, eu marcava esse versículo 8, porque ele diz, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, porque o desejo de Deus não é que você tenha algo e falte algo, mas que você seja suprido pela sua justiça que opera sobre a sua semente. Então ele diz, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, quem espalhou? Deu aos pobres. O verso 9 diz, a sua justiça permanece para sempre. Perceba que a justiça está ligada à semente. Ele diz, aquele que deu é aquele que deixou registrado que a sua justiça permanece para sempre. E por que é necessário ter essa consciência? Porque vai ter momentos que você lança a semente e a gente, lamentavelmente, como brasileiro, tem prazer de lançar sementes na direção de gente que não sabe dizer um obrigado. E às vezes deixa de lançar sementes na direção e na vida de gente que é sincera. Eu me assusto com isso no nosso coração. Eu estou falando isso aqui por causa de algo que eu vou trazer como palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração nesse dia. Porque eu sei que você, tanto quanto eu, precisa entender essa verdade. Existe uma justiça que opera sobre a semente. E essa justiça que opera, ela só pode operar quando quem semeia entende que não deve esperar do solo. Mas a gente tem prazer em compartilhar tudo de bom e tudo de melhor com solos que jamais se dedicam a nos dar atenção, a valorizar. Tem muita gente que faz sem ser cuidado, sem ser cuidada, sem ser amado, sem ser amado. Enfim, e tudo isso acaba se manifestando, mas em algum tempo da sua jornada como algo destrutivo. Porque na medida que você faz, você vai chegar um momento a questionar o porquê que eu não estou colhendo disso aqui. E aí duas coisas vão ser importantes você guardar. A primeira delas é o fato de o próprio Deus deixar claro que a terra, sim, ela tem a sua força, como está em Gênesis 4,
que a terra sim tem a sua inteligência, como o livro do Apocalipse capítulo 12 apresenta, mas ela só pode responder à semente que a justiça de Deus está operando sobre ela. Então o texto vai e diz: Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, porque há uma graça manifesta e essa graça parte da justiça. Para que vocês tenham sempre, para que vocês tenham em tudo, para que vocês tenham toda a suficiência e superabundez em toda boa obra. E aí ele diz: sua justiça permanece para sempre. Verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. É interessante, porque Paulo diz claramente que o Deus da justiça é quem deu a semente. E aí eu pergunto a você: você tem condição de levantar hoje a mão e gritar para o céu, dizendo a Deus: o Senhor não tem me dado nada? Porque se você particularmente diz: o Senhor não tem me dado nada, é porque no seu coração você nunca se estabeleceu como um semeador. Porque Paulo diz que Deus dá semente a quem semeia, não é a quem diz que vai semear. Isso é muito interessante você entender. Eu gosto de aprender essas coisas porque são princípios que podem promover uma revolução na minha jornada e na minha caminhada e na sua vida. Então Paulo diz, verso 10, aquele que dá a semente ao que semeia, também é o que faz uma segunda coisa: ele dá pão para comer. Mas tudo isso aqui é feito por Deus na vida daqueles que semeiam. Então ele diz, ele dá pão para comer, este também multiplicará a fonte da vossa semente, porque ele multiplicará a vossa sementeira e fará algo. E aqui eu gosto disso algo, porque no verso 10, a última parte, Paulo diz assim: ele aumentará os frutos da vossa justiça. E eu fiquei me perguntando, que frutos de justiça são esses? Porque é interessante você entender que tudo que Paulo está dizendo anteriormente está ligado a essa justiça. Porque a justiça de Deus permanece para sempre. Então Paulo diz, estejam conscientes de que não é o solo, é a justiça. Estejam conscientes, em segundo lugar, de que vocês não podem declarar que não tem, porque tem. Tem porque o Senhor não deixou faltar o pão. E tem porque o Senhor não deixou faltar semente. Se no seu coração e na sua alma você fez uma declaração para ele ouvir. E a declaração que saiu de seus lábios foi: eu quero ser um semeador. Se você um dia disse isso, Deus nunca deixou de te dar semente. Porque ele não dá semente a quem não semeia. Ele só dá a quem semeia. Paulo diz, aquele que dá semente ao que semeia. Mas Paulo diz uma terceira coisa, ele diz, é por essa justiça que vocês carregam a certeza de que existe uma colheita, não por causa do solo, porque conforme a parábola de Mateus 13, verso 3 a 9, o semeador pode semear e não colher nos 3 primeiros terrenos. Mas aonde a justiça de Deus determinou para favorecê-lo, ele vai colher. No tempo, na hora, no instante, ele vai colher. Então eu estou aqui logo dizendo a você que existe um caminho
estabelecido por Deus para você viver uma série de coisas que Ele tem para a sua vida, e todo este caminho está apoiado, alicerçado na justiça de Deus, que você já gritou muitas vezes: a justiça de Deus não falha, e não falha mesmo não. Na verdade, não há possibilidade nem de olhar para a justiça de Deus tentando encontrar nela alguma coisa que possa deixar a desejar, porque o texto do verso 9 já diz que a justiça permanece para sempre. Ela foi justiça nos dias de Abraão, foi justiça nos dias de Moisés, foi justiça no Antigo Testamento, foi justiça e é justiça no Novo Testamento, e continuará sendo justiça porque ela permanece para sempre. E ela é a justiça que trabalha com o princípio de honra, é a justiça que trabalha com o princípio de obediência, mas ela é a justiça que trabalha com o princípio da semente. Então não há possibilidade de você dizer a Deus: não tenho, porque o texto diz que Ele dá a semente. Mas não só dá a semente, Ele dá o pão. Por quê? Porque às vezes você vai se sentir olhando para o tempo, e a Bíblia diz que aquele que olha ao vento nunca semeará, mas aquele que no coração diz: eu entendi que o que eu quero receber sai justamente da semente que eu planto. E para Deus, Deus não aceita as nossas desculpas, Deus aceita o nosso jeito. Então Ele tem um interesse muito grande em nos colocar em uma posição de modo que a gente pode muitas vezes mentir a homens e a mulheres, mas jamais conseguiremos enganar e mentir a Deus. Porque todas as vezes que você disser: meu Senhor, eu não tenho nada, Ele vai olhar para você e dizer assim: sou eu quem dou a semente, e sou eu quem dou o pão, como você não tem nada? Isso é muito sério, isso é muito forte. Isso aqui é de um impacto muito grande. Por quê? Porque Deus tem um alvo a partir da justiça que opera na nossa semente. E qual é o alvo, pastor Jefferson? O alvo está no verso número 10, na última parte: que nós venhamos a viver o acréscimo, a multiplicação dos frutos da nossa justiça. E Paulo diz qual é o propósito disso tudo. Observe o verso 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Paulo disse para que em uma parte da sua vida, ele disse não, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Verso 13 eu encerro. Visto como, na prova desta administração, glorificaram a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela, marca esta palavra, liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Porque por trás de toda semente há um dom. E é claro que esse dom quem deu foi Deus. Por quê? Porque você usa esses dons, essas habilidades e tudo que você carrega para ganhar o que você ganha, para alcançar o que você quer, para conquistar o que você quer conquistar. Então, quando você de repente entende, eles precisam estar submissos, não no sentido apenas do serviço que você pode prestar cooperando com o reino de Deus e a obra de Deus, mas você submete o seu dom quando você sacrifica o seu tempo, quando você sacrifica a sua semente, quando você sacrifica do seu coração na obra e na vida de pessoas que Deus coloca e levanta como canais, muitas vezes, para promover uma revolução na sua vida. Então Deus não tem prazer que você venha a perder a sua semente. Por quê?
Porque ele sabe que muitos perdem. Perdem porque o semeador deixa claro, tem corações que não são dignos da sua semente. E quem são os corações dignos? Ele chama de boa terra, lá em Mateus capítulo 13, verso 8 e 9. Gente cujo coração, a alma é sincero com você. Gente cujo coração, a alma é sincero com você. Então você precisa fazer muitas vezes no seu coração com que este propósito grite aos ouvidos de Deus: eu quero ser um semeador. E na medida que você diz isso, ele diz: eu te dou a semente porque também dou o pão. E dou o pão porque dou a semente. E dou porque o meu objetivo é que vocês colham ou vejam aumentados os frutos da vossa justiça. Que eu não vou falar sobre eles agora. Eu tomaria muito tempo e essa não é a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Mas eu estou apenas deixando isso aqui porque eu sinto que o Espírito Santo, ele precisa nos conscientizar. Principalmente muitas vezes nós, do nosso meio pentecostal, que aprendemos a dar desculpas e não jeito. Nós precisamos entender o valor de sermos canais de Deus para a gente que é canal de Deus para a gente. Se a gente não entende isso, a gente tem dificuldade de viver. Porque a resposta muitas vezes que eu dou a Deus e ao seu reino é a resposta que eu devo estar dando a um pai, a uma mãe, a um filho, a um parente. E aí você diz: por que o senhor está dizendo isso? Por causa de 2 Coríntios 9. Porque é por aí que Deus está andando com Paulo. Ele está dizendo: se é ele quem dá semente ao que semeia, se é ele que dá o pão a comer, se é ele que multiplica a sementeira, se é ele que aumenta os frutos da justiça, o objetivo dele é para que você enriqueça para toda beneficência, não enriqueça para o seu próprio coração e para o bem-estar de quem está ao seu lado, mas ele diz para que você enriqueça para toda beneficência, a qual faz que por nós, olha o que ele diz, se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades, mas também redunda em muitas graças a Deus. E essa gratidão a Deus se manifesta em quê, pastor? Nesta submissão do serviço, nesta submissão dos dons, nesta submissão daquilo que eu carrego ou que eu trago comigo como certeza de Deus na minha alma. Ou seja, foi Ele que me deu, a Ele eu sirvo. E a minha forma de servir é fazendo de algum coração, de alguma vida, de alguma história, alvo do meu amor, alvo do meu carinho, alvo da minha generosidade, alvo do favor do meu coração. Entenda isso e você sempre será alguém que terá suficiência em tudo, porque Deus não te deixará jamais viver histórias sem ter por trás desta história um cuidado específico dele. Em tudo que você entra, tudo que você busca, tudo que você faz, Deus sempre vai olhar para você e vai fazer de você alvo da sua compaixão e da sua graça. Então, estou dizendo isso com muito amor à sua alma e ao seu coração, porque a Bíblia, ela traz luz ao nosso entendimento sobre a importância de entendermos sobre essa justiça que opera sobre a nossa semente. É muito interessante isso, porque é a visão paulina, uma visão que Paulo tem e que faz ele dizer à igreja de Corinto que essa justiça é quem garante. Logo, se é essa justiça que garante, você não vai esperar de nada nem de ninguém, é dessa justiça. É por isso que o semeador que sai com a palavra de Deus a semear em Mateus 13, verso 3 a 9, ele semeia, semeia e semeia, não tem resultado, você não vê ele reclamando e murmurando. Por quê? Porque ele sabe que não é dali. A terra pode até produzir, como parte da terra produz, mas não tem profundidade nenhuma. Ou quando produz é roubado aquilo.
Porque aonde a justiça ainda não operou, pode ser tomado, pode ser levado, pode ser arrancado, pode ser destruído. Mas quando no seu coração você grita, como Paulo ensina, quero ser um semeador, você está dizendo o quê? Você está dizendo a Deus, eu quero a tua justiça sobre a minha semente. E aí você chora por alguém, você está semeando. Você caminha para fazer uma visita, você está semeando. Você para ouvir das dores de alguém, você está semeando. Você para muitas vezes para orar por alguém, você está semeando. Você faz da obra de Deus, do reino de Deus, do coração de pessoas sérias e sinceras, alvo da sua semente, você está semeando. É por isso que você não pode deixar passar um mês ou dias da sua vida sem fazer de gente sincera alvo da sua graça, do seu favor. Isso é muito importante entendermos, porque há uma justiça que opera em favor da semente ou trabalha indo de encontro à própria semente. E aqui entra aquela palavra de Paulo, porque você entende Romanos capítulo 8, verso 31 aqui. Porque ali Paulo apresenta um embate jurídico. E há um tribunal estabelecido. A linguagem ali é de jurisprudência. E Paulo faz questão de dizer, se Deus é por nós, qual pandemia será contra nós? Não sei se você entendeu, mas vou deixar você pensando. Se você pode, abra rapidinho a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1. Onde a justiça está, os semeadores sempre terão razão. E Deus sempre honrará os semeadores. Isso é uma palavra importantíssima para a minha vida. Eu não sei para a sua, mas para mim, que sou canal todos os meses para cobrir a obra missionária, o trabalho missionário, porque nós cobrimos e apoiamos e estamos ligados todos os meses a esse trabalho lindo de capacitação, instrução e orientação de missionários. Eu já falo isso aqui já faz um ano e a gente faz isso silenciosamente, sem muito alarde, sem muita coisa, porque o meu objetivo é, em todo tempo, que Jesus seja glorificado. Tá? Não tenho nada contra quem faz questão de gritar, apresentar o que faz. Eu prefiro seguir silenciosamente, realizando essas obras que aumentam os frutos da minha justiça. Porque a justiça de Deus se faz justiça em mim. E a justiça de Deus se faz justiça em você. Mateus capítulo 1. Eu queria que você observasse o verso 1. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe, por gentileza, o verso 16. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Eu quero trazer uma palavra muito rápida e prática para o seu coração. A gente já vai orar. Ontem à noite nós estávamos orando por vocês, orando pela sua família, orando pela sua casa, pela sua loja, seu comércio, por tudo que Deus tem te confiado. E o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, desde esta madrugada, esta palavra.
e avivou esta palavra ao meu coração minutos antes de começar esta live. Porque Mateus faz questão de começar a narrativa do Evangelho apresentando Jesus como aquele que tem pelo menos 3 fontes específicas. E eu me refiro a essas 3 fontes que estão inseridas aqui no capítulo 1. Eu já falei em outro momento sobre as 2 fontes de provisão. E trouxe uma palavra com base em Marcos capítulo 14, explicando a você como Jesus tinha tanta certeza das coisas que ele mandava os seus discípulos realizarem e buscarem, principalmente quando se tratou de encontrarem um lugar para aquilo que seria a última ceia dele com seus discípulos. E eu falei que muitas dessas coisas estão ligadas a estas fontes de provisão, que apresentam-se na genealogia dele com nomes. Mas eu quero que você tenha um outro olhar, porque aqui aparecem 3 fontes. É claro que Jesus, em Mateus capítulo de número 3, em Lucas capítulo 4, a Bíblia dá testemunho de que ele é aquele que se apresenta, e foi um acordo feito no secreto conselho de Deus, na sua divindade, na sua triunidade, como Filho de Deus. E por isso os evangelhos trazem expressões que na verdade declaram-no como Filho do Deus Altíssimo, como Filho de Deus. O apóstolo Pedro, junto com os discípulos, ouviu quando Jesus perguntou, em Mateus 16, verso 13 a 19, o que os homens diziam a respeito dele. Dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. E ele simplesmente disse, e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro fez uma declaração firme, contundente. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós sabemos claramente que os evangelhos têm esse interesse em deixar claro para a gente que o Messias decidiu ser conhecido e apresentado como Filho do Deus Altíssimo. Só que para aqueles a quem Mateus está escrevendo, ele sabe que precisa não só pegar o viés estabelecido a partir do livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando diz que da semente da mulher se manifestaria um que feriria a cabeça da serpente. Mas ele precisa comprovar, a partir dessa árvore genealógica, que Jesus é quem ele entende, crê e sabe que ele é. Até porque ele sabe muito bem que neste momento já há muitas resistências, porque se havia resistências em dias em que Jesus estava transitando depois da sua ascensão, você imagina o que é que deu. E sendo, por exemplo, o Evangelho de Marcos o primeiro evangelho a ser registrado, você fica impressionado como todos os outros dão uma olhada para o que Pedro ditou para Marcos escrever. Mas Mateus tem uma preocupação. E nós sabemos que os evangelhos, eles apresentam 2 narrativas. E isto não é uma ênfase em Marcos, nem uma ênfase em João. É uma ênfase apenas em Mateus e Lucas, mas Lucas, no capítulo de número 3, ele apresenta uma árvore genealógica que, se você observar do verso 23 a 38, ela começa em Jesus.
E vai voltando, 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 até chegar em Adão. O que era recomendável que você lesse a genealogia do último nome que aparece no verso 38 até o verso 23. Ou seja, lesse ao contrário. Para que você pudesse entender aonde o próprio Lucas quer levar, porque Lucas tem um outro público em mente, diferente de Mateus. Então, quando Mateus está fazendo esse registro, me chama muita atenção ele começar isso aqui, fazendo uma inversão, e eu já falei um pouco sobre ela, porque ele coloca Jesus como filho de Davi, depois vem Abraão, e a gente sabe que por ordem lógica, Abraão vem primeiro. Só que a genealogia descrita por Lucas é a genealogia do trono, e na genealogia do trono, ele sabe que a figura de Abraão não é um homem com um cetro na mão e nem com palácio. Isso é coisa que Davi já experimentou. Então ele começa em Davi e insere no contexto dos que têm trono quem não tem. Eu vou repetir mais uma vez. Ele começa em Davi, inserindo no contexto da linhagem dos que têm trono quem não tem. Porque o que é que Abraão tem de mais além da riqueza que tinha? Fé. E ele mostra a princípio que na lista da realeza existe espaço para quem tem fé. Isso é uma primeira verdade indiscutível. Deus insere no contexto da lista quem crê. Talvez não tenha muita estrutura, não tem muita coisa do ponto de vista dos palácios da vida, mas a fé que tem lhe coloca em um nível de excelência, lhe coloca em lugar de honra. Por isso ele é apresentado como filho de Davi, para deixar claro que não é necessário que se apresente com um trono aqui para que esteja na lista dos de honra. Deus insere quem ele quer inserir. Isso é uma primeira verdade. Mas uma segunda verdade que aqui está dita é que na visão de Mateus, Mateus entende que reino sempre virá antes de fé. Porque Deus jamais vai me inserir em um contexto que ele mesmo não tenha preparado. Logo, o reino é a primeira realidade exposta na pessoa de Davi. E segundo, na figura de Abraão. Então, quando você lê Mateus capítulo 1, você se alegra. Se alegra porque você entende que Deus primeiro preparou toda uma estrutura e um cenário, e deixou esse cenário bem montado, para te inserir na história desse cenário. Essa é uma segunda verdade que não dá para refutar. Deus prepara o cenário para a gente entrar. Se você já leu o livro de Esté, já deve ter percebido que o livro de Esté, eu já citei em outro momento também, ele é um livro que começa quase que sem pé nem cabeça, porque todos os livros da Bíblia têm como foco o personagem principal que vai ser apresentado durante todo o livro. E o livro de Esté é o único livro da Bíblia que começa não falando da figura de Esté. É claro que eu sei que ela vai ser inserida na história quando Vasti vai sair. Mas antes que Deus insira Esté, a Bíblia dá testemunho no livro de Esté que o que aparece ali, pelo menos por alguns versículos, é o valor que o próprio Deus, a partir da narrativa bíblica, dá à cadeira, à mesa, à cortina, a talher, a copo. E você vai ficar olhando para a Bíblia falando sobre isso e não vai se questionar o porquê que está assim. Por que há um capítulo dedicado para falar do copo, para falar da mesa, da cadeira e de tantas outras coisas ligadas ao rei?
para depois, no capítulo 2, colocar Esté dentro desse cenário. É porque Deus, na verdade, nos ensina que Ele começa pelo lugar que Ele vai nos colocar. Então, se eu fosse você, eu agradecia, porque onde você está plantado, você não está por acaso. Eu vou repetir, se eu fosse você, eu agradecia. Porque a posição que você ocupa, o lugar que você está, a voz que você tem, o respeito que você tem, a consideração que você tem, não é por acaso. Isso tudo foi algo estabelecido pelo Deus soberano, que preparou o cenário para você entrar nele, porque ele começa pela cadeira justamente porque vai te sentar nela. Ele fala da mesa porque é nela que você vai viver o maior banquete da sua história. Ele fala de coisas honrosas relacionadas à sala real, porque é ali que ele vai te inserir e é ali que ele vai te exaltar. Logo, eu estou lhe dizendo que ele prepara o cenário para você entrar, e isso não é diferente nem com Abraão, nem com Jesus. Porque Abraão foi inserido dentro de um contexto. Aqueles que vieram de Abraão foram sendo inseridos dentro de contextos. E comigo e com você não é diferente, porque o próprio Jesus também vai ser inserido dentro de um contexto, e nós também. Deus começa trabalhando nas coisas, Deus começa preparando as coisas, Deus começa movendo a sua mão relacionadas às coisas que serão propriedade nossa no futuro. Então eu estou falando para você que existe um cenário que Deus está arrumando. Existe um cenário que Deus arrumou. Existe um cenário que o próprio Deus decidiu que vai te honrar nele. Então você precisa ser glorificado. Glorificar a Deus por isso, e precisa crer que Deus será glorificado na sua vida. Isso é uma segunda verdade. Mas uma terceira verdade que você consegue, olhando para Mateus capítulo 1, verso 1, entender, é que existe opções. Existe, eu vou repetir, existe opções. Eu li o versículo de número 16 porque o texto diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E quando Jesus nasce, ele tem que olhar para essa árvore genealógica. E eu tenho certeza, porque se a gente fosse pegando aqui nome por nome, a gente diria assim: Jesus jamais olharia para este nome. E é verdade. Porque são nomes tão comprometidos com determinadas coisas, principalmente com corrupção, que o próprio Jesus jamais olharia para estes nomes como uma referência. Mas você olha para Mateus capítulo 1, você começa a se alegrar em Deus. Porque Deus não deixou Jesus sem opções. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque se você olhar para todas as genealogias apresentadas na Bíblia, seja de Gênesis 15, seja no livro das Crônicas, enfim, você vai perceber que todos aqueles que de alguma forma estão nascendo de alguém, eles voltam a olhar para trás. E o objetivo é buscar referências, para que possam, a partir dali, guiar-se na presença de Deus. E é por isso que, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 3, quando Salomão foi fazer aquela oração aos ouvidos de Deus, pedindo a Deus sabedoria, ele coloca a figura de Davi como alguém que Deus foi fiel com ele em todo o tempo. Mas você percebe que Salomão não tem uma preocupação de dizer: e Davi que foi fiel em todo o tempo à tua casa, ou ao teu reino. Porque ele sabe que, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, foi um homem carregado de muitas fragilidades, falhas e erros, pecados. E o próprio Deus
prefere imprimir em Salomão uma coisa que Davi não tinha, porque de repente Salomão não vai ter uma espada na mão, mas vai ter sabedoria para desarmar quem tem a espada. E Deus vai fazendo isso com ele para deixar claro que quem viria como filho de Davi tinha opções. E ele que veio para nos dar o exemplo, ele vem e diz assim: gente, você tem opção. E aí você diz para mim: pastor, eu não tive tantas e nem tenho. É claro que tenho. Se não é perto, é longe. E se não é longe, é muito longe, mas tem. Opções que lhe fazem simplesmente definir e decidir que padrão, que caminho e que proposta você vai abraçar para o resto da sua vida. Porque se você não entende que existem opções, você se maltrata diariamente. Você se autodestrói diariamente. Por quê? Porque você vai ser obrigado a construir a sua identidade. E no apólogo, por exemplo, chamado de apólogo de Jotão, né, lá no livro de Juízes, capítulo 9, eu citei esses dias para vocês, vou repetir e reprisar, vale a pena ouvir de novo. Mas em Juízes capítulo 9, no apólogo de Jotão, é apresentado ali árvores que buscam um líder. E o que é que elas estão buscando? Apenas liderança? Não, identidade. Identidade. Só que se cada uma delas olhasse para a história, saberia que já havia sido estabelecido na figura que seria chamada de o pai da fé, o pai na fé. Uma identidade que só precisava ser copiada, e não é que esta identidade não estivesse alicerçada em fragilidades, porque tem seus momentos, mas é uma identidade que foi construída a partir de decisões que começam com a figura, por exemplo, de Abraão em Gênesis 12, abrindo mão, porque Deus diz para ele: Lerá, sai para ti mesmo, e vai chegar até Gênesis 22 com ele abrindo mão de coisas, porque Deus lhe pede o seu filho Isaque e ele vai subir para o alto da montanha para entregar. E é claro que Deus não deixa ferir o menino e matá-lo, mas ele no coração já havia feito isso. Eu estou entregando o meu filho ao Senhor. Então eu estou introduzindo dessa forma porque eu sei que tem pessoas que pararam diante dessa live hoje, que estão sem saber por onde caminhar, que caminho seguir, como viver e como lidar com todas as mudanças que estão acontecendo na sua vida. E eu quero dizer a você que a forma sempre foi e sempre será a mesma. É dando uma olhada lá atrás. E quando eu digo dando uma olhada lá atrás, você precisa entender para onde quer e para quem quer olhar. Porque em Mateus capítulo 1, o texto já começa dizendo: o livro da geração de Jesus Cristo. Filho de quem? Ele poderia ter colocado só filho de Davi, já estava bom demais. Ele poderia ter colocado só filho de Abraão, já estava bom demais. Mas por que os dois estão no mesmo versículo? Sendo que com relação a esses dois, existe aqui uma diferença de tempo, uma diferença de chamado e uma diferença na forma com que se relacionavam com Deus. Até porque eu não, pelo que me consta, eu não vi Abraão, no livro do Gênesis, tocando harpa,
nem expulsando demônio, mas via Abraão enxotando aves, apresentando sacrifício, levantando altares e agindo diante de Deus, guerreando por gente que lhe era significativa, relevante, importante. Então, quando você está olhando aqui, existem opções, e é isso que eu quero que você pegue, porque algumas coisas eu preciso dizer a partir dessa palavra nesta manhã. E são palavras, tenha certeza do que eu vou lhe dizer, que o Espírito Santo de Deus, aquele que é o meu amigo e que caminha comigo a vida, nesta vida ministerial e nesta jornada como eleito de Deus como você é. Esta é uma palavra que esse Espírito Santo, o amigo dos amigos, decidiu colocar na minha mente. Porque todos os passos de Jesus poderiam ser aquilo que a maior parte de nós vive. Uma reprodução. Uma cópia. Até porque a Bíblia vai apresentar uma série de outros nomes, mas lá no topo da lista está um Abraão e está um Davi. E o que é que está sendo proposto para ele? Decida. Se você vai reproduzir algo de Davi ou algo de Abraão. Se você vai reproduzir algo de Davi e algo de Abraão, ou se você vai reproduzir algo de cada um especificamente. A questão é que Deus não lhe deixou sem opções. E eu sei que talvez você diga, pastor, mas isso não é nada fácil, não. Porque existem aí as questões genéticas, as questões de formação e de cultura, as questões de ensino e de instrução, que eu recebi ao longo da vida como sementes que bombardearam a minha existência. Tá, tudo bem. Mas você pode, como homem e mulher amado por Deus, perceber que existe algo diferente da parte de Deus para a sua vida. E este algo talvez não esteja em uma fonte perfeita, mas está em uma fonte que tem algo a dizer a você. Se você olhar para o livro das Crônicas, por exemplo, eu já preguei em outros momentos, mas eu preciso fazer menção do que está apresentado aí. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo de número 29, observe, por favor, o verso de número 1 e 2 apenas, para você entender. Segundo o livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo de número 29. Segundo o livro das Crônicas, o povo de Judá, capítulo 29. Estou estudando a palavra com você nessa manhã, então observe. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia. Sempre vai haver uma colocação ligada a essas fontes quando se trata de um grande líder. Então aqui ele cita a mãe dele era Abia. Aí diz, filha de Zacarias. Isso aqui não está na Bíblia apenas para poder dar uma informação. Existe aqui revelação por trás disso, ou nas entrelinhas disso aqui. Então você observa o verso 2 e diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. Pare aí. Se você tem uma caneta, marque isso na sua Bíblia, pelo amor de Deus, que eu fico assustado com isso aqui. Porque eu vou ler de novo, o texto diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo
quanto fizera Davi, seu pai. Mas se você observar, o capítulo de número 28, você vai perceber que existe na história de Ezequias um pai que não é Davi, é claro. E este pai que apresenta-se aqui, a Bíblia dá testemunho de que ele fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. E aí vem o filho. E o texto deveria dizer, e o filho andou no mesmo caminho do seu pai. E você olhando para isso deveria ficar paralisado, dizendo assim, mas não está assim. O texto diz que ele andou no caminho do seu pai Davi. O que é que ele fez? Ele buscou uma referência diferente. Porque se ele fosse copiar o seu pai, ele faria o que seu pai fez. Fecharia as portas do santuário, travaria o acesso ao altar, ou impediria o acesso ao altar, expulsaria os sacerdotes, destituiria os levitas, escantearia os homens do altar. Mas a Bíblia diz que ele fez totalmente diferente. E ele só fez diferente porque ele deu uma olhada para a história. E detalhe, o texto diz que ele fez tudo conforme Davi fez, mas preste atenção. Esse tudo aqui não implica em ter agido com base nas deficiências de Davi. Estou falando para Davi. Isso aqui tem a ver com o zelo do coração de Davi pelas coisas de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? E isso acontece porque ele deu uma olhada e disse assim, se eu for tomar o meu pai como referência, está aí no capítulo 28, verso 27, eu vou destruir toda a minha existência. Por quê? Porque o legado, a história, o caminho, as decisões, as escolhas que o meu pai fez não foram escolhas beneficentes para a sua genealogia. A partir da sua genealogia e para aqueles que viriam da sua genealogia. Então, ele dá uma olhada e diz, dá licença. Eu posso até levar em consideração que meu pai existiu, mas a minha fonte é outra. Você percebe que você tem opções? Porque tem muita gente que está me ouvindo, que está reproduzindo uma série de coisas que não tem cooperado com o seu crescimento, com a sua vida. Seja profissionalmente, seja espiritualmente, seja por sua vocação de vida, porque você tem uma vocação. E você precisa, no nome de Jesus, acordar que existem possibilidades de viver uma vida diferente. A história que está presente na árvore genealógica, a qual você faz parte, ela não precisa ser reproduzida. Eu já vi pessoas que disseram, olha, na família todo mundo conhece o que é divórcio, você vai ser também assim. Na família ninguém é feliz em casamento, ou ninguém encontra ninguém para casar, ninguém vive uma vida e uma história de família. É claro que a Bíblia dá testemunho que tem aqueles que circuncidaram a si mesmos, ou seja, são eunucos que decidiram viver unicamente, exclusivamente para o seu Senhor e para o Rei. Mas eu sei que o desejo mais comum é de se ter uma história de família, apesar das dificuldades que se tem. E tem gente que foi sentenciada por palavras. Eu não estou dizendo que você foi escravizada por elas, entenda. Houve uma sentença de alguém, olha, na família é assim.
E você passou a agir mais como uma doida, e me perdoe usar essa expressão, mas eu vou ter que falar de forma clara mesmo. Você passou a agir como uma doida, como uma maluca, por causa dessa informação. Sua vida virou um rebuliço, um inferno. Porque você passou a reproduzir aquilo que lhe passaram como informação, como se fosse a única opção que você tinha. E eu quero dizer, suas gerações têm opções diferentes. Nas suas gerações, ou na sua árvore genealógica, há opções diferentes. Cabe a você decidir. Deixe-me aplicar o que aparece entre o capítulo 28 e 29 de Crônicas. Você pode ser quem fecha, quem bloqueia, quem dificulta. Ou pode ser quem abre, quem dá acesso, quem possibilita. Tudo é uma questão de você entender, a princípio, que existem opções. Você reproduz a maldade da qual você foi alvo, a ignorância da qual você foi alvo, a raiva da qual você foi alvo, a mágoa da qual você foi alvo, as dores da qual você foi alvo, as feridas da qual você foi alvo. E você não nasceu para reproduzir aquilo que desgraça. Você está onde está e foi plantado onde foi plantado para reproduzir aquilo que promove edificação. E às vezes é com base no seu silêncio. Você precisa entender que existem opções, e se você entender isso, você não vai ser mais uma depressiva na família. Você não vai ser mais um que se deu mal, que quebrou na história da família. Você não vai ser mais um que viu o vento soprar contra você na família. Você vai se ver como alguém que nasceu para revolucionar essa história e ser a parede onde tudo aquilo que foi de desgraça na história da sua família parou em você. Se você não entender isso, você vai sofrer muito no caminho. Você vai sofrer muito no trajeto. Você vai sofrer muito na história, e quando de repente você despertar para uma nova construção, você vai se ver como alguém que está quase que um passo à beira da morte. E Deus não quer isso de você. Se você continuar com a ideia, minha mãe foi, meu pai foi, meu tio foi, meu avô foi, e todo mundo é, você vai morrer com eles. É uma questão de você entender que há opções. É por isso que a Bíblia não diz que Jesus, na sua genealogia, só tem como opção Davi. Nem tampouco só tem como opção Abraão. Porque tanto Davi como Abraão são grandes e poderosos homens na história, no sentido da grandeza das suas atitudes e da sua fé. Mas também são homens limitados e falhos. E a Bíblia dá testemunho das suas fragilidades. Mas deixa claro para a gente que só está assim, conforme a narrativa de Mateus, para me dizer: ei, você tem opção. Eu quero saber essa manhã se você crê na sua vida que você tem uma opção, porque você não diz um amém, não diz nada. Você está simplesmente declarando que você está debaixo de uma sentença. E eu quero hoje que essas algemas, essas amarras, essas coisas ruins, pelo amor de Jesus, elas venham a perder a força na sua vida. Elas venham a perder a força na sua existência. Elas venham a perder a força na sua história.
Você precisa entender que existem opções. E aqui entra a questão da minha escolha e da sua escolha. Quem é minha referência? Quem são as pessoas que você de repente vai observá-las como alguém que pode te inspirar a continuar? Quem são aqueles para quem você vai olhar e você vai dizer, bom, essa espiritualidade, essa comunhão, essa vida de fé, esse relacionamento me inspira para estar em Deus. E não só em Deus. Se você não teve na sua história de vida uma referência de um ser empreendedor, você precisa buscar se é isso que você tem como meta. Seja em qual área for da sua vida, principalmente profissional, principalmente quanto às suas finanças, se você não teve uma referência que te dá um impulso, que te joga para cima, que pega a sua vida e catapulta para a vida, para o sucesso, para o crescimento na sua vida espiritual, financeira, ou seja, qual a área que você precisa. Se você não ter, você precisa buscar isso dentro dessa área. Eu estou lhe dizendo, mude o seu olhar. Mude o seu olhar pelo amor de Deus. Porque o Ezequias deu uma olhada e disse assim, rapaz, tem uma caixa. Mas eu não vou olhar para ele, eu vou buscar um Davi lá atrás. Longe de mim, mas eu vou buscar. Jesus vem, ele tem opções. Olha, tem um Davi, tem um Abraão. Porque todo mundo que vem depois é gente bagunçada na sua história de vida. Sim. Ele vai falar dos filhos de Jacó. Falar de Jacó, dos filhos de Jacó. E tirando José e um Benjamim, o negócio era feio. Vai colocar uma Moabita na história, vai colocar a Betseba na história, vai entrar uma série de gente aí que você olha e diz, meu Jesus. Só que é aqui que começa a mudança na história da sua vida. É esse olhar que você tem que ter, que diz assim, ei, eu tenho opção. Eu tenho opção. Às vezes você não teve. E deixe-me dizer uma coisa, muitas das mudanças na sua vida começam pela sua cabeça. E você não pode, deixe-me estimular você a isso, mas você não pode passar esse segundo semestre do ano que está por vir sem ler alguns livros. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você precisa reservar tempo na sua vida, porque os livros te darão percepção, te darão a capacidade de ler a vida com outros olhos e de fazer viagens para dentro, para fora, para longe ou para perto. E você precisa traçar isso como meta. Você precisa estabelecer. Olha, no próximo segundo semestre eu preciso gastar tempo com uns 300, 400 a 600 livros. Eu preciso aprender um pouco de leitura dinâmica, eu preciso aprender outras coisas para poder ser mais rápido e ser mais proveitoso na minha leitura, mas você tem que estabelecer isso como meta. Você não é escravo da ignorância e nem pode ser. Você só poderia aceitar isso se você fosse apenas um brasileiro. E nem deve, mas eu estou dizendo isso porque isso é colocado, incutido na nossa mente desde a infância.
Vá sobreviver, vá sobreviver, vá sobreviver. Mas você pode escrever a sua história de uma forma diferente. Eu vou dizer de novo, gente, há opções. Existem opções para mim, existem opções para você. Mas depende unicamente de você começar a traçar isso no seu caminho como meta. Olha, eu não vou ficar sendo escravo a vida toda apenas daquelas palavras que eu ouvi, porque eu sei que tem palavras que te amarraram, te seguraram, te prenderam, não que houvesse um poder para isso, mas porque você deu poder a isso, porque nenhuma palavra, seja de quem for, ela tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. O poder que as palavras, o olhar, ou as más interpretações das pessoas, ou as mágoas das pessoas têm contra mim, é o poder que eu dou. É o poder que você dá. Elas não estão por perto e você fica lembrando desses miseráveis. Perdoe a minha ignorância aqui. Elas nem estão mais na história da sua vida. Deus já expulsou elas da sua história. E você fica ainda alimentando isto. Se colocando debaixo de um jugo que você não deveria estar. Sem entender que Deus te chamou para a liberdade, Deus te chamou para a vida, Deus te chamou para o gozo do Espírito Santo. E acaba sendo este ou esta que vai reproduzindo. Olha, ninguém lia em casa, eu também não vou ler. Ninguém tinha prazer na oração em casa, eu também não vou orar. Ninguém tinha prazer nisto ou naquilo, eu também não vou fazer. Pelo contrário, todo mundo aqui em casa tinha o costume de ver novela, você reproduz. Todo mundo aqui em casa tinha o costume de ficar fofocando aqui sobre algumas coisas relacionadas à vida dos outros, toda noite na mesa, perdendo o sabor do pão, o sabor do café, o sabor do suco de cupuaçu. E você reproduz, e você precisa interromper isso hoje, dizer para você, não. Seja perto ou seja longe, existe uma outra referência. Existem opções. Filho de Davi, dizer a gente, tem opções, gente. Pastor, eu não quero olhar para esse lado do adúltero da minha família. Então olha para outro caminho. Olha para o lado de quem tem fé. Pastor, eu não estou querendo olhar para o lado de um Abraão que chegou no território do Egito e teve seus momentos de mentir ou omitir. Então olha para quem tocava a harpa, expulsava demônios, mas pelo amor de Deus, busca opções. Busca as opções que Deus tem te dado e mude. A partir de uma revolução na sua mente que vai começar a partir da leitura. Eu vou dizer de novo, gente. Você foi condicionado a ser uma pessoa limitada nas suas finanças, desde o seu nascimento. Nós fomos condicionados a sermos pessoas limitadas. E deixe-me falar aqui, você que é do meu Nordeste, me ouça pelo amor de Deus. Porque eu conheço o que é o Sul. E eu sei que pode haver alguma ou outra realidade paralela, sim. Mas eu sei a mentalidade que é impressa, dia após dia, no meio das famílias, que vivem naquele corre-corre. Você precisa, em nome de Jesus, entender que você foi condicionado, foi estabelecido para você viver essa história. E você precisa ser a revolução dessa história. E você não precisa de muito para isso. Porque talvez
10 pares de meia que você pegar conversando com alguém que você conhece e ama e oferecendo, pode te colocar em menos de 1h30 como um dono de uma empresa. Eu não sei quem está entendendo, mas eu estou profetizando. A leitura vai te dar a possibilidade de ver. Talvez você diga: pastor, há garantias que lendo eu viverei uma vida melhor? Não. Mas há garantias de que você estará bem melhor. Então você precisa ler de tudo e tudo que é possível ler. Segundo, estabeleça para este tempo, e eu estou falando do segundo semestre, que você tem um mês de junho inteiro para se preparar para ele. Estabeleça a ouvir quem te acrescenta. Porque a gente só muda as referências quando a gente conhece possibilidades através de outros. E eu não digo que você estabeleça essas possibilidades ouvindo outros, tentando comparar histórias, que não vai dar certo. Porque de repente você vai fazer uma comparação e nesta comparação você de repente pode se arrebentar. Nesta comparação, de repente você vai pegar alguém que teve a possibilidade de estudar em Oxford, em Harvard. É uma história totalmente diferente da sua. Mas você pode pelo menos ouvir histórias de superação. Você pode ouvir gente que deu a volta por cima. Você pode ouvir gente que viveu experiências grandiosas, e você pode pelo menos encontrar em você a coragem que há neles, porque eles são seres humanos como você, tanto quanto eu sou ser humano como eles, e você também. E você precisa ter esse olhar de quem diz assim: se é gente como eu posso viver. Talvez não chegue aonde eles chegaram, mas eu vou chegar a algum lugar que eles passaram por esse lugar. Então gaste tempo ouvindo. Gaste tempo ouvindo o que pode treinar o seu espírito para a vida. Gaste tempo ouvindo aquilo que pode mudar o seu olhar e o seu entendimento. Gaste tempo, pelo amor de Deus. Não vai dar na onda de um canal de televisão que está reprisando uma série de coisas antigas, no afã de trazer você de volta para lá. Desliga isso. Estabelece no teu coração que você vai ver, viver e ler outra coisa. Estabelece no teu coração que você vai experienciar e experimentar outra coisa na sua vida. Pelo amor de Deus, ouça quem pode acrescentar. E ouça quem pode acrescentar na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Gaste horas ouvindo. É muito importante o que você ouve, porque determina muito do que você é. Mas em terceiro lugar, eu preciso dizer a você que há opções. E depende de você. Há opções. E aí você olha para mim e diz assim: pastor, então o que é que eu faço? Seja paciente, mas seja seu parceiro. Eu vou repetir: seja paciente, mas seja, eu vou dizer em outras palavras, o seu melhor amigo de viagem. Por que o senhor está dizendo isso, pastor Jefferson Santos? Porque eu sei que você deu oportunidade a muita gente de falar dentro desse coração e dessa alma, e muita gente te machucou e feriu. Mas isso só aconteceu porque você nunca se convidou para fazer a viagem com você.
Eu gosto do salmista no Salmo de número 43, porque ele fala com a sua própria alma, dizendo a ela: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está convidando a alma dele para fazer uma viagem com ele. Faz uma viagem comigo. Você precisa entender que se você não for o seu melhor parceiro, você vai destruir suas possibilidades. E é melhor que você mude o seu olhar acerca de você mesmo, para você viver muita coisa do que você tem para viver. Até porque, biblicamente falando, você é a melhor pessoa para fazer. Você é a melhor pessoa para fazer essa viagem com você. O proverbista, ele tem essa preocupação de fazer com que cada um de nós entenda a importância de sermos os nossos melhores amigos. Por isso o salmista disse, e eu repito: porque estás abatido, ó minha alma. É você fazendo parceria com você mesmo. Se você não for o amigo da sua alma, você vai ter dificuldade para essa nova construção que o Espírito de Deus está propondo a partir da palavra na sua vida. Porque essa nova construção passa por uma parceria leal e fiel entre você e o seu coração. Eu não disse entre você e as suas feridas, preste atenção. Eu não disse entre você e os abusos sofridos na infância. Eu não disse entre você e o aborto sofrido e as pancadas sofridas na vida. Eu disse entre você e você mesmo. Se não há possibilidade de se convidar para viajar, pare por um tempo. Porque a gente tem muita paciência com a gente, tem sim. Eu sei que tem horas que você diz assim, eu tenho raiva de mim. Claro. Você está simplesmente fazendo uma viagem, e nessa viagem que você está fazendo, você está descobrindo de você. E ao descobrirmos da gente, a gente vai tendo raiva porque você olha e diz assim, como eu fui besta. Por que eu preparei a lasanha para aquele demônio e permitir aquela satanista entrar na minha casa? Por que eu me aliancei com gente que não presta, não vale nada e é uma desgraça para a minha vida? E foi uma desgraça para a minha vida. Você vai começar a ter raiva de você, mas aí é necessário paciência, porque você está aprendendo ao longo do caminho, mais do que paciência. Entenda. Você precisa se dar a mão e dizer, vamos, na hora que eu puder te ajudar, eu te ajudo, e na hora que eu não puder, você me ajuda. Mas é você, por você, é você, com você, e é você em você. O proverbista diz assim, assim como o homem pensa, ele o é. E o que é isto, senão dar as mãos para se fazer um caminho diferente com você mesmo? Você só se sente extremamente solitário e solitária porque você entende que precisa de outra mão que não seja a sua e a de Deus nisso. Você só se sente impossibilitado, desprovido e desprotegido na vida porque você entende que você precisa de mais gente com você. Só que você já percebeu que mais gente com você não deu certo. Ou você acha que você está se sentindo solitário porque Deus deixou que o cão acabasse com as suas amizades? Não. Ele foi criando situações para você ficar só. Porque era a única forma e a única maneira dele mostrar a você e ao seu coração
fidelidade dele na sua vida, fazendo você se encontrar com você mesmo, porque aquele homem tirou muito de você, aquela mulher tirou muito de você, e você ficou sem nada. E eu não digo, não é dinheiro, não é casa, você ficou sem você. Porque por um tempo você se perdeu de você, mas Deus está te ajudando a partir de hoje a se encontrar de novo. E é necessário que você se encontre. Então faça essa parceria com você mesmo. Convide você para a viagem. Se Jefferson não falar com Jefferson todo dia, Jefferson desmorona. Porque o peso que carrego sobre os meus ombros é muito grande. Responsabilidade imensa nos meus ombros. Você também. Então é neste momento que o Espírito Santo olha para você e diz assim: você conversa com você mesmo. Você já disse para você hoje que você está bela, que você está bonita, que você está bem, que você, sabe, apesar da barriga grande como a minha, mas você, sabe, assim, falou algo de você que você diz que levanta o teu ânimo, e você pode dizer para você mesmo: olha, eu gosto de você por isso. Ou você esperou que alguém comentasse na foto do Instagram ou do Facebook? Seja quem faz de você alvo dos seus elogios. Seja quem olha para você e se levanta quando está se sentindo prostrada pelas circunstâncias da vida. Seja quem se olha e diz: eu sou a mulher, eu sou o homem, eu sou o cara. Pastor, isso é vaidade, soberba e orgulho? Não, isso é apenas você sendo parceiro da sua própria alma. Porque se depender de muita gente, você vai ser sepultado, esperando o abraço delas, esperando o carinho delas, esperando o cuidado delas. E Deus não quer isso de você. Então você precisa fazer essa viagem que busca referências que pelo menos te façam enxergar ou se enxergar como alguém que é um grande parceiro de jornada. Nós estamos juntos. Você tem que olhar para você e dizer: nós estamos juntos. Ei, conte comigo. Você precisa falar com você, Rosana. Você precisa falar com você, Nívia. Você precisa falar com você, Manvanda, Luciana. Você precisa falar com você, na sua alma, no seu espírito, e dizer: dá licença, nosso momento agora. Eu tenho o momento dos filhos, o momento do marido, o momento da família, o momento de todo mundo, mas agora é o meu momento comigo mesmo. Cantar algumas canções que elevem você, que te coloquem num plano de comunhão com Deus. Gasta tempo deixando que coisas como leituras que motivam venham invadir os seus ouvidos e tomar conta do seu coração. Pastor, o que é isso? O que é isso? Isso é o caminho da revolução da sua história. Pare de dar ouvido às vozes do passado. E quer um conselho? Coloca elas dentro de um buraco e diz assim: o que falaram a mim na minha infância e na minha adolescência, amém, foi até lá. Agora eu sou um homem, agora eu sou uma mulher, e eu posso falar novas coisas ao meu respeito. Eu posso falar novas coisas acerca da minha vida e da minha história que podem mudar tudo isso. Depende unicamente de você. E se você abrir o coração, abrir a alma e se colocar diante de Deus para isso, haverá grandes, lindas, profundas, gloriosas e poderosas mudanças da parte de Deus na sua existência.
depende unicamente de você. Eu vou dizer de novo, depende unicamente de você. Se você não se der a mão para viver, você terá dificuldade de encontrar alguém que te auxilie nesse processo. Então, eu começo dizendo a você, busque uma nova referência. Busque. Você tem opções e você pode encontrar. Talvez o pai não foi o melhor. E nem o seria. A época que ele viveu é bem diferente da nossa ou da sua. Talvez a mãe não foi, mas fez o que pôde. Talvez as pessoas que fizeram parte da sua infância e da sua adolescência não foram. E nem poderiam ser. Mas você hoje tem opções. Mude o seu olhar, mude a sua mente, permita o Espírito Santo mudar o seu coração e diga para você mesmo, eu tenho opções. Se não é um Abraão, é um Davi. Se não é um Davi, é um Abraão. Se não é um Abraão, é um Davi. Se não é um Davi, é um Abraão. Você tem opções. Eu queria que você desse uma olhada comigo no livro de Provérbios, por favor. Queria que você lesse comigo o livro de Provérbios, no capítulo 29, por favor. Não deixe de abrir a sua Bíblia nessa hora. Só se você não puder mesmo, se estiver no trabalho, tá bom? Mas se você pode abrir a sua Bíblia. Observe Provérbios, capítulo de número 29. Tem 2 versículos aqui que eu quero que você atente, mas eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, a partir do verso de número 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas toda a corrupção é por falta de uma palavra de ordem. A corrupção que eu falo aqui não é aquela que está entranhada na política brasileira. Eu estou falando de outra corrupção. Que é aquela que te consome por dentro e vai sabotando a sua vida dia após dia. Fazendo com que você sabote a sua vida ou venha sabotar a sua vida todos os dias. Então você olha para o texto e o texto diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Eu vou repetir isso aqui porque é interessante. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? É aquele que buscou a referência errada, ou aquele que se deixou ser escravo das más referências. Tens visto, verso 20, tá? Provérbios capítulo 29, verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Porque se ele se autossentenciou ou deixou-se ser sentenciado pelas suas fontes primárias, ele está mais destruído do que um tolo. Porque ele é o tolo dos tolos. Porque abandonou toda e qualquer possibilidade que Deus tem colocado diante dele, porque, eu repito para você, há opções. Você pode mudar as referências. Então o texto continua e é interessante o que diz. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele vai querer ser seu filho.
Você percebe o que eu estou falando? Eu vou dizer de novo. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro, ele vai desejar, querer ser seu filho. Olha o que diz. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Agora eu quero que você atente para os versos 24 e 25, que são os versículos principais desta leitura, porque estão ligados a tudo que eu estou dizendo a vocês nessa manhã. Verso 24 e 25 de Provérbios 29, ele diz: o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Por quê? Porque se deixa ser furtado todo dia. Todo dia. Todo dia. Você se deixa ser roubado quanto às suas opções. Você é roubado na sua felicidade. É roubado na sua paz. É roubado na sua alegria. É roubado na sua força. Você é roubada na sua esperança. Você diz: ah, pastor, eu não tenho parte com o ladrão. Mas quando você alimenta o que ele usou para te desconstruir ao longo de uma vida, e você se coloca como escravo disso para a vida toda, me ouça pelo amor de Deus. Você está fazendo uma aliança com ele e deixando que ele cause os males que ele veio para causar. E você sabe que o livro de Provérbios aqui não está falando de um ladrão qualquer. Porque Jesus disse como é que o ladrão vem. E disse qual é o objetivo dele em João 10:10. Jesus disse que ele vem para matar. Jesus disse que ele vem para roubar. Jesus disse que ele vem para destruir. E aí, quando você simplesmente deixa ele se assenhorear da sua existência, você o torna extremamente forte contra você. E machuca o seu ser, porque a sua alma, ela começa a dizer: ei, há outra opção, não deixa o passado prevalecer. Há outra opção, não deixa as mágoas causadas por gente prevalecer. A outra opção, não deixa quem semeou e mesmo tendo morrido continuar falando alto a sua existência, pelo amor de Deus. O que se aliança, o que tem parte, o que faz negócio, o que se conecta ao ladrão, aborrece a sua própria alma. E olha o que acontece com ele: ouve maldições e não o denuncia. Ouve maldições e não o denuncia. Porque é você quem abre a boca. É você que diz: este lixo eu não aceito. Esta dor como parte de mim eu não aceito. Esta angústia como parte minha eu não aceito. Esta agonia como parte minha eu não aceito. Nada vai roubar de mim minha alegria, minha paz, minha felicidade, minha esperança de um futuro diferente. Nada vai roubar. É por isso que o proverbista diz, verso 25, mas leia depois várias vezes: o receio do homem armará laços. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Eu vou repetir: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor
será colocado, eu vou traduzir dessa forma para a sua vida, em lugares de honra. Eu vou parar por aqui, a gente continua em outro momento. Mas eu quero dizer a você hoje, seja parceiro da sua alma, seja parceiro do seu coração, seja parceiro da sua vida. Deus o colocará em lugar de honra, em lugar de paz, em lugar de vida, em lugar de segurança, em lugar de equilíbrio, em lugar de proteção, em lugar de favor. E é isso que o Espírito do Senhor ele quer fazer na sua existência. Deus quer mudar todo o seu coração, todo o seu olhar, toda a sua vida. Depende de você. E a minha pergunta para você hoje é: você vai se deixar ser sabotado todo dia, ser atingido todo dia pelo ladrão da sua alma, ou você vai fazer um pacto com o seu coração e com Deus e dizer para Deus: hoje eu busco outra referência na minha vida. Deus é com você, irmã Ivânia. Deus é com a sua casa. Deus tem interesse em fazer com que eu, tanto quanto você, venhamos a experimentar, venhamos a viver novas coisas. Mas Ele está olhando para a gente dizendo: ei, você tem opção. Ah, pastor, mas eu fui sentenciado, porque a realidade de vida das pessoas, Deus está dizendo: jogue fora essa página. E se não jogar fora, guarde apenas como experiência. Mas é porque o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Ah, para com isso. Eu sei o quanto dói, porque já me causaram muitas dores também na vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eles nunca foram parceiros da minha alma, portanto não podem serem senhores da minha vida. Você é o parceiro da sua alma, eu sou o parceiro da minha alma, e nós podemos hoje denunciar todo tipo de maldição e rejeitá-las, dizendo: há poder no sangue que cobre a minha vida, há poder no sangue que cobre a minha chamada, há poder no sangue que cobre a minha existência, há poder no sangue que cobre os meus filhos, há poder no sangue que cobre a minha história, e é você que vai de encontro a isto. E deixe-me dizer uma coisa aqui, porque os melhores a te ajudarem a resolverem essas dores não são aqueles que a gente geralmente diz: este tem autoridade para falar. Porque a autoridade dele está constituída pelo muito ter. Não, para mim, quem mais tem autoridade para falar é quem carrega as marcas. E você carrega. Eu sei por que carrega. Mas a gente precisa hoje dizer: eu não viverei debaixo dessa pressão, porque eu não vou ficar preso a armadilhas. Você é um homem que nasceu para ser feliz. Você é uma mulher que nasceu para ser feliz. Mude o olhar. Quando em Marcos, no capítulo 8, verso 22 a 26, trouxeram aquele homem cego a Jesus, Jesus o levou à parte, ministrou sobre ele, disse para ele: o que é que você está enxergando? Ele disse: eu vejo os homens, eu vejo árvores andando como homens. E Jesus logo percebeu: ele não está enxergando direito, porque o que ele estava projetando para fora era algo que já era imagem dentro. E Jesus entendeu: se não destruir a imagem, a visão continua. Entende quem está ligado? Eu vou dizer de novo: se não destruir a imagem, a visão continua. A visão continua fantasmagórica, assustadora.
aquela que aterroriza, que impede de ter atitude, de avançar, de ir. Então Jesus disse, é necessário destruir a imagem, porque o que ele está projetando para fora é algo que já é imagem dentro. Então a Bíblia diz que Jesus toca nele de novo. E quando toca, a Bíblia diz que ele passou a ver nitidamente, e Jesus logo entendeu. Sabe por que essa imagem de árvores que andam como homens estava tão presente? Porque ele conheceu essa realidade de corações enrijecidos na aldeia. Então Jesus olha para ele e diz assim, não entres mais na aldeia, você já está curado. E por que ele diz não entre na aldeia? Ele sabia que se ele fizesse com que aquele homem voltasse para a aldeia, a imagem voltaria. Mas Deus te ajudou a destruir a imagem. Mude a referência. Busque quem motiva, quem apoia, quem levanta, quem te ajuda a se levantar. Busque novas referências. E você viverá coisas grandiosas, porque Deus quer te vendo bem. Deus quer te ver enxergando nitidamente. Deus em Cristo Jesus quer te ver caminhando com uma estrutura saudável, com o coração saudável, com a alma saudável, com a vida saudável. Mas para isso acontecer, você precisa ser o homem e a mulher que olha e que grita e que diz, eu denuncio esta maldição. Porque foi isso que o proverbista diz, denuncie a maldição e rejeite. Não sou escravo dessa fonte. Mude a referência. Por isso Mateus no capítulo 1, verso 1, ele diz, livro da geração ou das gerações de Jesus Cristo. Filho de Davi, mas não só filho de Davi, filho de Abraão. Mas não só filho de Abraão, filho de Davi. Para que ficasse claro, você tem opções. Eu espero que essa palavra fique no seu coração e ela traga a transformação e a revolução necessária na história da sua vida. Porque Deus não quer que você tenha aliança com aquele que rouba a esperança, mas faça uma aliança com você mesmo. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar rapidamente e vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando. Deus abençoe Moisés, Deus abençoe o pastor Gilvan, pastor Eliane, Deus abençoe a Rosana, Deus abençoe a Nívia, Deus abençoe a Paula, Deus abençoe a irmã Ivânia, Deus abençoe a Débora Farias, Deus abençoe a Sheila, Deus abençoe cada um, cada uma que tem clamado junto conosco nesse momento. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida e que haja um derramar da graça de Deus no seu coração. Que você mude, porque você tem opções. Não seja o inimigo da sua própria alma. Seja amigo dela. Não se deixe. Deus abençoe Gisele. Não se deixe ser escravo das maldições antigas. Podem ter dito a você, você nasceu para ser infeliz, não é? Você vai dar errado, não é? Não vai. Você vai se acabar na vida, não vai. Podem ter dito muitas coisas na precipitação das colocações. Mas o projeto de Deus com você é grande.
E Deus ainda vai continuar honrando seus passos, sua jornada, seu caminho e o projeto que Ele tem com você. Feche seus olhos onde você está, porque eu sinto que esta manhã Deus está mudando referências. Ele está mostrando a você, você tem opções. Você ainda será uma mulher feliz, um homem feliz, você ainda será uma pessoa abençoada em tudo e em todas as coisas. Porque Deus vai mostrar a você que na sua vida Ele também tem felicidade. Ele vai honrar o nome dEle. Denuncie as maldições. Diga para você mesmo, isto não é para mim. Eu não nasci para ficar debaixo de maldição, de angústia. Eu nasci para andar debaixo de palavras de esperança, de força, de vida, de fôlego de Deus para mim. E você vai viver coisas profundíssimas da parte de Deus depois de hoje. Porque é o tempo de Deus começar algo novo na sua existência. É o tempo de Deus escrever coisas novas na sua história. É o tempo de Deus liberar coisas grandes para a sua vida. Não sei se você hoje já está vivendo uma revolução. Mas se essa revolução não começou em você ainda, o Espírito Santo vai fazê-la começar a partir de hoje. Porque você vai mais longe do que pensa e desfrutará de coisas lindas de Deus na sua caminhada. Deus te sustentará, Deus te guiará, Deus te fortalecerá. E em Cristo Jesus, Ele abençoará a sua história. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Por gentileza, me deixe orar por você. Faça da leitura uma base para a sua história. Deseje, tenha fome, queira, busque, se esforce. Deus proverá tudo e te honrará. Que me dio vanai. Deriara no calaça, o ambiandi, de o vender que andi, canubariana, asteneriana, naquia, nevassemi. Deus está glorificando o nome dEle. Deus está glorificando o nome dEle na sua existência. Há algo de Deus na sua vida e no seu coração nesta hora. Pai Celestial, nós somos teus e tu és nosso. Nós temos a tua palavra e o teu Espírito Santo em nós e conosco. Logo, nosso coração não pode admitir que as maldições prevaleçam, que as investidas prevaleçam, que as guerras prevaleçam, que os conflitos prevaleçam, que as dores prevaleçam. Há muita coisa que o teu filho, a tua filha viveram, Pai, que só o Senhor sabe. E que só o Senhor para mudar faz estas mudanças acontecerem. Visita esse coraçãozinho. Visita esta alminha ferida. Visita este e esta que precisa do teu toque. Revela, Senhor, o teu amor, a tua compaixão, a tua graça. Há muita gente, meu Deus, cujo espírito precisa de uma porção grandiosa do céu. Alcance essas pessoas com o teu óleo, com a tua glória, com a tua graça. Faz, meu Deus, o teu filho, a tua filha, desfrutarem de coisas poderosas da tua parte. E é no nome do Senhor Jesus que nós declaramos cura para a alma, nós declaramos restituição e saúde para a vida,
Nós declaramos, meu Deus, um tempo de velocidade, de honra, de favor sobre a vida dessas pessoas que clamam. Acolhe a alma e abraça, sustenta a vida debaixo da tua proteção e faz com que o teu filho, a tua filha desfrutem de coisas muito boas e preciosas que o Senhor tem para eles. Saca da tua aljava todas as promessas e joga por terra todos os pensamentos contrários, tudo aquilo que auto-impede a tua filha de crescer e de viver, o teu filho de crescer e de viver, e coloca-o em outro patamar, coloca-o em outro nível, coloca-o em outro caminho e faz este filho, esta filha viver, meu Senhor, coisas preciosas, coisas poderosas, coisas grandiosas, coisas preciosas. E muda, Senhor, as referências. Mostra ao teu filho que ele tem opção, que ela tem opção. E o teu nome, eu sei que o teu nome será honrado sobre a vida do teu povo. Nós apresentamos a todos que estão nesta campanha de oração conosco. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, vitória da tua parte sobre os teus filhos. Que os céus se abram e os sinais venham e os milagres cheguem. E que hajam da tua parte vitórias poderosíssimas, Senhor, para a vida do que clama, para a vida do que busca, para a vida do que espera em ti. No nome de Jesus, sopra o Espírito da vida e da alegria sobre o teu povo. E que cada um seja cheio de esperança, cheio de vida, cheio de poder, cheio da unção e da graça do céu. E estejam prontos, meu Senhor, para desfrutarem de todas as coisas boas que o Senhor reservou. Que seja assim, Pai, sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, nós abençoamos a saúde do teu povo, nós abençoamos as finanças do teu povo, nós abençoamos o comércio, a loja, o emprego dos teus filhos. E declaramos no nome de Jesus um tempo de uma nova construção. Um tempo de uma nova construção. Um tempo de uma nova construção. Para a glória e louvor do teu nome. Amém, Jesus. E amém. Deus abençoe sua vida, seu coração. Obrigado, gente, por participar aí conosco. Nós precisamos continuar avançando. E para isso, contamos com você. Que Deus em Cristo abençoe você, sua estrutura, sua vida. Que você viva o melhor em Jesus. De Deus na sua existência e transite daqui para frente, batendo suas asas de esperança, porque você vai voar muito alto e vai viver muitas coisas boas de Deus na sua história e no seu coração. Que Deus em Cristo abençoe você, toda a sua casa e família e traga muitas vitórias, mas muitas vitórias. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, saúde, saúde, saúde. Eu abençoo Luciana, a sua casa. Eu abençoo Pastor Gilvan, sua casa. Eu abençoo Irmã Fernanda Teixeira, sua casa. Lulu, Mangés, Mãe Eunice. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu libero em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus prevaleça sobre vocês. E que haja um novo tempo nesta nova construção. Porque eu verei e ouvirei. Tu iastinavi a mi benaragassami. Amando no comando no menino.
Eu verei e ouvirei das coisas grandes que Deus tem reservado, Raíssa, para a sua vida também. Deus vai honrar o nome dele na sua história. Apenas creia, Fabiana Kelly e família. Creia que Ele está no comando, que Ele está no controle, que Ele está trabalhando, que Ele está concedendo uma grande vitória hoje, que Ele está apressando esta grande vitória na vida da sua família. Este é o tempo de vivermos milagres e Deus vai honrar para a glória e louvor do Senhor. Que seja assim, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, uma tarde de paz e vitória, que repouse saúde sobre você e sobre os seus, e que a vitória de Deus prevaleça sobre toda a sua família, sobre toda a sua parentela. Nós vamos continuar buscando, cavando e batendo na porta até o final desse mês. Estamos orando todos os dias e eu creio que Deus continuará trabalhando. Um beijo na sua alma e no coração de todos nós, no nome de Jesus. Amém e amém.